Olá pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouco, nós vamos estudar um pouco sobre análise corporal voltado para detectar mentiras dentro de um processo de entrevista. Como eu disse no início do vídeo, isso que nós vamos tratar agora são somente algumas dicas que nós podemos utilizar para poder fazer isso e aprimorar nosso desempenho como entrevistador. Uma coisa importante, existem em torno de 50 indicações, sinais corporais que a pessoa pode estar mentindo. Não quer dizer que necessariamente ela está mentindo, mas que ela pode estar nervosa ou ela pode estar ah, no estado de estresse, né? Então as reações emocionais fazem com que ela tenha determinados comportamentos. Mas no conjunto, isso nos dá uma boa indicação de como trabalhar, de como detectar essa questão da mentira. A primeira questão é a questão do rosto, né? Quando nós temos num estado de estresse, né, a pessoa está mentindo, por exemplo, a gente costuma levar as mãos ao rosto. Quando a gente é criança, quando a criança fala alguma coisa que ela não queria ter falado, às vezes ela coloca a mão na boca, né? No sentido de dizer mais ou menos o seguinte: olha, não era bem isso que eu queria dizer, né? Não era bem isso que né, escapou, né? Quando a gente fica adulto, a gente não tem mais esse ato espontâneo, apesar que algumas pessoas até têm esse ato, né? Mas a gente cria o que nós chamamos de atos dissimulados. Então é muito comum quando a gente está falando alguma coisa levar a mão à boca, ou coçar os olhos, ou também coçar o pescoço, a orelha, afrouxar o colarinho, né? As mulheres, por exemplo, também elas usam muito correntes, né? Correntinhas, então elas ficam mexendo na corrente, né? Ou mexem no cabelo, né? O que é muito comum para as mulheres por ter cabelos mais compridos, né? Ah, todos esses gestos são indicações que a pessoa está tentando omitir alguma coisa, né? É o que a gente chama do gesto do macaquinho, né? Não falei nada, não vi nada, não ouço nada, né? Aqueles três macaquinhos, né? Como eu disse, isso não quer dizer necessariamente que ela está mentindo, mas é uma indicação de que tem alguma coisa que a gente tem que observar. Outra coisa importante também são os gestos defensivos. Os gestos defensivos faz parte do nosso instinto animal, né? Que nós sempre tentamos nos defender quando nós estamos com medo, estamos recuados, né? E geralmente a gente defende partes que nós achamos mais sensíveis, como por exemplo o tronco, onde tem nossos órgãos vitais, né? Os genitais, né? Também, onde nós geralmente colocamos a mão, né? Escondendo essa parte. Aqui nessa primeira figura, nós podemos observar aqui uma pessoa de braços cruzados, que é um gesto defensivo, quando ela está falando. Aqui nesse caso, inclusive, ela está com punhos cerrados, que significa também uma repressão de agressividade. Então, ao mesmo tempo que eu estou me defendendo, eu estou com raiva também, né? Aqui também é um gesto dissimulado, a pessoa ajustar as mãos, a pessoa pegar as mãos, esfregar as mãos, ou por exemplo arrumar a camisa, no caso, ou segurar um objeto em frente também, né? Como uma forma de proteção. E aqui nesse outro, nós temos aqui uma pessoa totalmente fechada, né? A linguagem corporal está dizendo o que para mim? Está dizendo que, olha, tá vendo como eu estou me defendendo? A parte de cima, a parte de baixo, né? Apesar do rosto dela estar um rosto amigável, de abertura, o corpo dela está dizendo outra coisa. Isso acontece com frequência quando a pessoa também está mentindo. Outra coisa importante que eu acho que é tão importante quanto, e eu acho que dá umas indicações muito interessantes, é a questão dos olhos, né? A gente costuma dizer que os olhos são o espelho da alma, e isso é verdade, porque quando a gente está mentindo, né?
a gente costuma a ter os olhos, uma mudança no padrão de olhar, né? Então, por exemplo, a pessoa, quando ela está falando com você, ela está olhando para baixo, olhando para você, de repente ela muda o padrão do olhar e olha para baixo. Ou ela olha para o lado. Tem pessoas até que viram a cabeça assim e ficam olhando para o outro lado, né? É um sinal de que ela está tentando dissimular alguma coisa que provavelmente está sendo mostrada ali. Ah, nós temos várias interpretações do olhar, né? Quando a pessoa olha para cima e para a direita, ela está construindo uma imagem mental que não existe, ou seja, ela está usando a criatividade dela. Eu dei o exemplo aqui do elefante amarelo, né? Quando a gente pensa no elefante, não existe elefante amarelo, mas eu consegui imaginar um elefante pintado de amarelo, por exemplo. Então ela está construindo uma imagem. Quando eu olho para a direita, na horizontal, eu estou pensando num som, construindo um som, né? Um som de algo que eu não conheço necessariamente. E quando eu olho para baixo e para a esquerda, nós estamos no momento de que nós chamamos de reflexão, olhando para dentro de si, procurando informações, procurando entender sentimentos. E esses sentimentos podem dar indicação, esses três movimentos são indicações que a pessoa está construindo alguma coisa para falar para você. Outra questão importante é quando a pessoa começa a piscar com frequência, como uma forma também de o nervosismo, né, faz com que ela faça isso. O exemplo clássico é a pessoa ficar com o olho fechado por muito tempo, né? Por que ela faz isso? Ela faz isso para tentar ganhar tempo e também organizar o pensamento. Levar as mãos nos olhos, né, como uma tentativa também olha, não estou crendo no que eu estou vendo, né? E esfregar os olhos também, que é um gesto dissimulado. Então, os olhos eles podem nos dar umas indicações bem interessantes em relação a isso. Os ombros, um sinal clássico da mentira é a questão do movimento dos ombros. A pessoa, quando ela está mentindo, ela costuma fazer o movimento dos ombros, né? Recuar, né? Erguer os ombros, até às vezes com um gesto de recuo, ela faz para trás, assim. Isso é um sinal também muito clássico da mentira. Não quer dizer, como eu disse, que ela está mentindo só porque ela fez isso, mas isso é muito comum. Significa principalmente que ela está com medo, que ela está recuada, ela não está acreditando. Tanto que existe um gesto, né, no Brasil, que é o gesto do não sei, né? A gente faz assim instintivamente, não sei. Né? Esse gesto ele vem dessa linguagem corporal. Né? Então, inconscientemente, a pessoa às vezes está falando e ela faz assim. Eu vou passar para vocês um vídeo para ilustrar isso. Vou passar aqui um vídeo para ilustrar isso. Talvez vocês se lembrem da banda Calypso, né? Que tinha lá o Chimbinha e a Joelma. E teve um momento, teve um show da banda Calypso em que a Joelma ela se recusou a entrar no palco. Teve lá, eles estavam tendo um problema, eles eram casados, né? Eles estavam tendo um problema conjugal. E aí a plateia vaiou o Chimbinha e foi toda uma situação. Depois ela entrou no palco e ela cantou de cabeça baixada, né? E logo depois, na semana seguinte, o Fantástico fez uma entrevista com o Chimbinha para tentar entender o que estava acontecendo. Eu vou mostrar um trecho dessa entrevista. Aqui eu quero fazer um alerta que eu não estou dizendo que ele está mentindo nesse momento, mas a linguagem corporal dele diz que ele está recuado com toda certeza, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção na linguagem corporal durante a entrevista do Chimbinha. Vamos lá. E Chimbinha são evangélicos. Ele diz que pediu à ex-mulher segredos sobre os desentendimentos para não prejudicar a carreira da banda. No início de setembro, Joelma foi até uma delegacia da região metropolitana de Belém para prestar queixa contra a Chimbinha. Ela disse que se sentia ameaçada. Você alguma vez agrediu a Joelma? Não, jamais. Pelo contrário, as pessoas que me conhecem sabem da minha índole. Eu nunca fui um cara agressivo, nunca. Eu sempre tratei a Joelma que nem uma princesa, nunca eu maltratei essa mulher e nunca vou maltratar. Primeiro que ela é mãe dos meus filhos, ela tentou acabar com a minha imagem. Conseguiram perceber? Olha que interessante, né? Ele está ali sempre
Ele faz um movimento dos ombros quando ele diz que não está, né, não agrediu, que não nunca tratou mal a Joelma. E também ele faz essa. E aqui o tempo todo ele está segurando uma guitarra, um violão aqui, né, com uma questão defensiva, né? As mãos dele também mostram isso, né? As mãos dele, estão vendo que não há firmeza nas mãos. Olha que interessante. Ele está cruzando os braços, né, com uma defensiva. Essa mão aqui ele gesticula, segurando os braços, né? E o olhar dele, ele está com um olhar de medo, né? Um olhar de que, né, um pouco assustado, um pouco acuado. Ele está para trás, assim. Ele está sentado meio na ponta da cadeira, né? Assim para trás, com medo. E isso faz com que a gente possa ter essas indicações. Então, essa é uma outra questão. Uma outra questão são as microexpressões, né? As microexpressões são reações emocionais rápidas que aparecem na nossa face. E quando a pessoa está mentindo, existem 4 expressões emocionais que têm a ver com isso, que é o medo, o desprezo, o nojo e a raiva. Então o medo, né, que é o medo de ser descoberto, que é o medo de estou falando alguma coisa que eu não estou muito confiante. O desprezo está ligado à questão do tipo, olha, eu tô aqui, mas eu não tô muito confiante, eu não tô muito afim de fazer isso, né? Não é bem assim, né? O nojo, né? O nojo, quando a pessoa ela faz essa cara de nojo, às vezes quando a pessoa numa entrevista ela tá falando de alguém, ela fala essa cara de desprezo, né? Esse rosto de, olha, ai, que horrível, né? Então ela está fazendo isso exatamente porque ela tem uma emoção contraditória. Ela está falando às vezes bem de alguém. Isso é muito comum quando ela fala do ex-chefe, dos colegas ou de uma situação e faz esse rosto. E a raiva? A raiva tem a ver com a emoção também, que é uma das emoções mais fortes que expressam, né? E ela acaba tendo isso. Muitas pessoas, o mentiroso, né, como a gente costuma dizer, o bom mentiroso é aquele que sabe disfarçar as emoções, que pelo menos tenta disfarçar as emoções. Mas a grande maioria das pessoas, elas são muito transparentes quando elas estão falando, né? E isso transparece no rosto dela. E por último, uma outra dica é a dica da voz. A voz, ela sempre traz uma indicação emocional muito grande. Eu gosto muito da análise da voz. Uma questão é a pessoa mudar, né, a voz de alguma forma, ou falar mais rápido, falar mais devagar, aumentar ou diminuir o tom, a modulação, falar mais pausadamente, né? O timbre da voz fica mais agudo, mais grave, e é muito comum, né, quando acontece isso, porque às vezes ele está falando de uma determinado tom, de repente ele ficou com a voz mais aguda, mais fina, falou, ué, o que aconteceu? Porque nesse momento ele ficou com essa voz, né? Outras questões têm a ver com o discurso em si, tem a ver com o que a pessoa fala, né? O conteúdo do discurso. Então, pontes de texto é quando a pessoa acelera para omitir alguma coisa. Ela está falando numa determinada velocidade, de repente ela fala mais rápido alguma coisa, né? Então isso faz com que a gente desconfie. Pular partes que ele acha conveniente. Então tem partes que a história dele, você percebe que tem uns furos, né? Bem, como que isso aconteceu? Não faz sentido, né? Porque tem uns furos na história, né? Retardar o interrogatório para ganhar tempo, isso é muito comum. Então a pessoa fala, não entendi, você pode repetir? Isso é uma estratégia que a pessoa tem para ganhar tempo para poder pensar, né? Omitir detalhes negativos. Então você começa a perceber, poxa, mas tudo isso que ele está me contando de um desafio, ele está me contando que ele foi lá, fez e tal, e tudo saiu mil maravilhas. Estranho, né? Ninguém questionou, não houve um problema, né? Você começa a ver, né? E aí tem a ver também com a história perfeita, né? Tudo se encaixa, tudo, uma história linda, né? Isso tem a ver muito com a questão, por exemplo, do ensaio, respostas prontas. Na internet hoje você encontra várias dicas de como responder perguntas em entrevistas de emprego,
E muita gente vai preparada para isso, né? Então, às vezes ele ensaia para que isso aconteça. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até mais.